Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 97, nosotros vamos a estudiar los pronombres relativos com preposição. Então, olá, bem-vindos à nossa aula de hoje. A aula de hoje, 97, nós vamos estudar os pronomes relativos com preposição, tá? A gente está mais ou menos uma continuidade que a gente já estava vendo antes, né? A aula passada a gente viu o pronome relativo que é usado em várias situações, sempre para relacionar uma frase com a outra, né? A gente pode usar o que para relacionar uma pessoa com uma coisa, um objeto. A gente pode usar o que com a função de sujeito ou com a função de objeto. E é sempre o que? No singular, no plural, no masculino, no feminino, sempre usa o que, né? Na aula de hoje a gente vai continuar falando do pronome relativo que, mas agora ele vai vir acompanhado de uma preposição. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Então, pra gente poder entender como é que funciona esse processo, que é um pouco difícil, eu admito, a gente tem que ver a regência dos verbos, por isso que é difícil, né? Que é uma gramática um pouco mais avançada, né? É difícil em português, imagina numa língua estrangeira, né? Algumas situações a gente pode pensar em português, tá? Alguns verbos do espanhol, a grande maioria dos verbos do espanhol vai usar a mesma regência verbal do português, tá? Mas nem sempre isso funciona. E como é que eu vou saber qual preposição que acompanha cada verbo, quando acompanha, né? Só lendo, estudando, escrevendo, se familiarizando com o idioma é que a gente vai poder ter maior certeza qual preposição usar, tá? E claro, escrevendo e errando, errando e aprendendo. É assim que a gente aprende. Então vou colocar aqui várias frases para a gente poder ir trabalhando com essa questão dos pronomes relativos e com as preposições, tá? De novo, esses pronomes relativos, eles podem ser usados tanto para coisas como para pessoas, tanto no singular quanto no plural, feminino, masculino, não tem o menor problema, tá? Agora, a única diferença é que agora os verbos, eles têm preposição, eles pedem uma preposição, tá? E essa preposição não pode ser esquecida, a gente tem que usar com o pronome relativo, tá? Então a gente vai ver isso com calma. Então, uma frase simples aqui, ó. Yo escribo con el bolígrafo, tá? Então, eu escrevo com a caneta, tá? Bolígrafo, caneta. Então, escribo, verbo escrever. Então, repara, ele pede uma preposição, né? Escrever com alguma coisa, tá? Quando eu estou me referindo ao objeto com que escrevo, tá? Esse objeto pede a preposição com, né? Então, eu escrevo com el bolígrafo, tá? Então, tem a preposição com aqui. Se eu fosse escrever essa frase de uma outra maneira, acrescentando uma nova informação. Então, por exemplo, agora eu estou falando da minha caneta. Então, a caneta, né? Eu escrevo com el bolígrafo, tá? Eu escrevo com a caneta. El bolígrafo com que escrevo é um regalo de mi novia. Então, a caneta com que escrevo é um presente da minha namorada. Então, repara que agora eu troquei a ordem, né? O bolígrafo veio para frente, né? Porque agora eu estou interessado em falar da caneta, né? Essa caneta veio para frente porque é dela que eu estou falando, tá? Mas ela não é qualquer caneta, ela é a caneta que eu estou escrevendo, certo? Como eu escrevo com a caneta, então o verbo escrever pede a preposição com, quando eu falo do objeto que eu escrevo, né? Com a caneta. Quando eu me refiro à caneta,
e eu uso o pronome relativo para poder relacionar com a caneta, eu não posso esquecer de usar a preposição com, tá? Não posso esquecer. Então, o verbo escrever, ele pede a preposição com quando eu falo do objeto, né? Quando eu falo do objeto que eu estou escrevendo, que é a caneta. Então, o bolígrafo com que escrevo. Então, a caneta com que escrevo. É um presente da minha namorada. Então, repara, é isso que eu estou falando. Quando o verbo pede uma preposição, a regência verbal é justamente isso. É qual preposição que acompanha esse verbo. Quando esse verbo pede uma preposição, eu não posso esquecer de colocar essa preposição na frase, tá? Se eu escrevo com a caneta, então se eu troco a ordem, é a caneta com que escrevo, tá? Eu não posso esquecer a preposição com. A caneta com, eu escrevo com a caneta com que escrevo, tá? Eu também poderia colocar o artigo aqui, ó. El bolígrafo con el que escrevo, tá? Esse artigo, ele é opcional, tá? Eu posso falar el bolígrafo com que escrevo, tá certo? Caneta com que escrevo. El bolígrafo com el que escrevo, né? A caneta com a qual escrevo. Em português fica um pouco diferente a estrutura, tá? Mas em espanhol eu posso usar o artigo aqui e não vai ter problema, tá? El bolígrafo com que escrevo, el bolígrafo com el que escrevo. Tudo certo. Próximo exemplo, né? La casa en la que vivimos está cerca del centro, tá? Então, a casa em que vivemos, né, está perto do centro. Então, verbo viver, né? A gente tem que prestar atenção na regência do verbo viver. Quem vive, vive em algum lugar, tá? Então, nós outros vivimos em la casa. Nós vivemos na casa, tá? Então, quando eu falo assim direto, né? Nós vivemos na casa, eu uso a preposição em, né? Nós outros vivimos em la casa. Quando a gente muda a ordem, fica la casa en la que vivimos, tá? Esse lá também é opcional. Você pode falar la casa em que vivimos, não tem problema, tá? Importante é a preposição tem que estar presente. Que a regência do verbo pede a preposição, tá? Quem vive, vive em algum lugar. Então, quem vive, vive na casa, né? Nós vivemos na casa. Nós outros vivimos em la casa. Então, em la casa, é la casa em la que vivimos, tá? Ou la casa em que vivimos, tá? Está perto do centro. Então, o verbo pediu a preposição, ela tem que aparecer aqui, tá? Ela vem sempre antes do pronome relativo, tá? Sempre antes. Igual ao português, né? Casa em que vivemos, né? A caneta com que escrevo, com a qual escrevo, sempre vem, a preposição sempre vem antes do pronome relativo, tá? Sempre preposição que. Preposição que. A preposição vai depender do verbo, tá? Tem verbo que pede uma preposição, tem verbo que pode ter várias preposições dependendo da situação. Por exemplo, o verbo escrever, eu posso escrever com alguma coisa, preposição com. Eu posso escrever para alguém, preposição para. Eu posso escrever sobre alguma coisa, preposição sobre. Dependendo da situação, vão ter preposições diferentes, tá? Então, tem que ficar atento a qual preposição que eu vou usar. Próximo exemplo, el examen para el que me estou preparando é muito difícil, tá? Então, o exame, a prova, né, para o qual eu estou me preparando é muito difícil. Então, repara, como eu estou preparando, né? Eu estou me preparando para o exame, para a prova. Me estou preparando para el examen. Então, para esse verbo, essa locução verbal aqui, pede a preposição para, né? Eu estou me preparando para quê? Para a prova, tá?
Então, quando eu coloco nessa forma usando o pronome relativo, eu tenho que usar a preposição para, tá? El examen para el que me estou preparando. E nesse caso, ele é obrigatório, tá? A preposição para, eu tenho que usar o artigo. A prova para a qual, né, o exame para o qual estou me preparando, em português, tá? Em espanhol, el examen para el que me estou preparando. Então, o segredo é olhar o verbo e ver qual a preposição que ele pede. Estou preparando para o exame, tá? É natural. Eu estou me preparando para o exame. Então, o exame para o qual eu estou me preparando, tá? Eu tenho que usar a preposição, tá? Porque o verbo pede essa preposição, a regência verbal pede a preposição. Eu não posso esquecer ela. Próximo exemplo. El lugar desde el que te escribo es un refugio de montaña, tá? Então, o lugar de que te escrevo é um refúgio de montanha, tá? Em português é um pouco estranho, né? A gente fala o lugar onde te escrevo, né? A gente usa a preposição onde. Mas em espanhol a gente pode usar. Então, o verbo escrever, como eu falei, dependendo da situação, ele pede outras preposições. Então, escrever, a gente já viu escrever com alguma coisa. Pode ser escrever com alguém, né? Se você tiver uma parceria com uma pessoa, você pode escrever com alguém. Você pode escrever sobre alguma coisa, né? Você pode escrever para alguém. Você pode escrever de algum lugar, né? A gente viu agora, pode escrever de algum lugar. Então, esse desde é aqui sentido de origem, né? A origem do lugar onde eu estou descrevendo, né? Então, se eu escrevo de algum lugar, tá? Esse é o lugar de que descrevo, né? Da onde eu estou descrevendo. Esse desde, sentido de origem, tá? É com desde também, o artigo é obrigatório. O lugar desde que te escrevo. Então, essa pessoa está nesse refúgio de montanha escrevendo para uma outra pessoa. Então, ele fala, o lugar aqui onde eu estou descrevendo, esse lugar que eu estou agora escrevendo para você, é um refúgio de montanha. Essa é a ideia, tá? Esse desde, o lugar onde a pessoa está naquele momento escrevendo para outra pessoa. Mais um exemplo. Los problemas sobre los que estamos hablando tienen solución. Então, nós estamos falando sobre os problemas. Então, os problemas sobre os quais estamos falando têm solução. Então, é sempre assim, o verbo, né? Na verdade, uma locução verbal, né? Uma construção verbal. Estamos hablando. Então, nosotros estamos hablando sobre os problemas, né? Nós estamos falando sobre os problemas. Então, os problemas sobre os quais estamos falando têm solução, tá? Então, em espanhol, os problemas sobre os que estamos hablando tienen solución. Preposição, a gente não esquece dela, a gente usa ela na frase, tá? E com preposição sobre, o artigo é obrigatório. Sobre los que... Esse artigo é sempre, tá? O artigo daquilo que está se referindo, né? Los problemas sobre los que estamos hablando. Estamos falando, né? Estamos hablando sobre los problemas. Então, los problemas, aqui repete los. Se fosse el problema, aqui seria el. El problema sobre el que estamos falando, tá? O problema que estamos falando. Agora falando sobre personas, né? Quando naquilo que eu estou me referindo com o pronome relativo for uma pessoa. Quando eu estou falando de pessoas, né? Eu posso sempre usar aquela mesma estrutura que a gente viu até agora, né? Preposição com que, mas também pode usar a pronome relativo quién, né? Então, la persona a la que voy a visitar es muy simpática. Então, eu vou visitar, tá? Essa preposição a aqui não tem nada a ver com essa preposição a, tá? Essa preposição a é do verbo ir. A gente já viu essa estrutura, né? Ir a fazer alguma coisa, indica um futuro próximo, né? Vou a
fazer alguma coisa. Então, vou a visitar, tá? Então, esse a é do verbo ir, que pede a preposição a, tá? Então, vou a visitar. Quem que eu vou visitar? Visitar a alguém, tá? Espanhol é visitar a alguém. Então, se eu vou visitar a alguém, né? A uma pessoa, então essa pessoa a qual vou visitar, tá? Eu repito a preposição a. Visitar a alguém. Então, vou a visitar a la persona, né? Essa persona. Vou visitar essa pessoa. Então, essa pessoa a qual vou visitar. Então, a lá, esse lá, a preposição a, o lá é obrigatório, tá? Então, a lá que vou visitar. E esse a lá que também pode ser, como eu falei, a quien. La persona a quien voy a visitar é muito simpática. Porque quien, né, é o pronome relativo que se refere à pessoa. Tá? E repare, não tem acento nesse caso. A gente já viu quien com acento quando ele é um pronome interrogativo. Nesse caso, não. Tá? Ele é um pronome relativo só, ele não está fazendo nenhuma pergunta, ele só está relacionando a pessoa. A pessoa quem vou visitar é muito simpática. Então, quando a pessoa, eu posso usar sempre o que, acompanhado da preposição a la que, ou quien, também acompanhado da preposição a quien. E quando eu uso o quien, repara, eu não uso o artigo, tá? Nunca. A gente não usa o artigo lá, nem ele, los, las, enfim, nenhum artigo a gente usa aqui com quien, tá? Então, repara, a la que, artigo, a quien, sem artigo, tá? Quem não usa o artigo. Então, la persona con la que estamos hablando es una actriz famosa. Estamos falando com uma pessoa. Então, preposição com, tá pedindo a preposição com. Estamos falando com uma pessoa, tá? Então, a pessoa com a qual estamos falando, com que estamos falando, é uma atriz famosa, tá? Da mesma situação, repete a preposição com, tá? Mas nesse caso, aí o artigo lá, nesse caso, é opcional, tá? Com que, com lá que, tanto faz. Mas como eu estou me referindo a uma pessoa, eu também posso usar com quien. La persona con quien estamos hablando es una actriz famosa. A pessoa com quem estamos falando é uma atriz famosa. Então, repara que a regra aqui é sempre ver o verbo e a regência desse verbo. Então, nós estamos hablando com la persona. Né? Nós estamos falando com a pessoa. Então, é a pessoa com quem estamos falando. A pessoa com a qual estamos falando. A gente não se desfaz da preposição, tá? A gente usa a preposição aqui junto com o pronome relativo. Próximo exemplo, el señor para el que trabajo es un comerciante italiano. Então, senhor para o qual, né? Para quem trabalho é um comerciante italiano, tá? Então, eu trabalho para o senhor, né? Eu trabalho para el senhor, que é um comerciante italiano, tá? Então, se eu trabalho para o senhor, então o senhor para quem trabalha, ou para o qual trabalho. Preposição para, porque essa situação, o verbo trabalhar, pede a preposição para. Eu trabalho para o senhor. Pode ser para ele que, do mesmo jeito que a gente estava vendo antes, e aqui uma preposição para, o artigo é obrigatório, ou pode ser para que, porque senhor é uma pessoa, né? Então eu posso usar o que, para que. Próximo exemplo, las personas de las que estou hablando são muito trabalhadoras, tá? Então as pessoas das quais estou falando, né, as pessoas de que estou falando são muito trabalhadoras. Então eu estou falando das pessoas, né? Estou falando das pessoas. Então, se eu estou falando das pessoas, são as pessoas de que estou falando. Ou as pessoas das quais estou falando, tá? Em espanhol, de que
las personas de que estoy hablando ou las personas de las que estoy hablando. Repara aqui, quando eu uso o artigo, aqui nesse caso a preposição de, o artigo é opcional, né? Pode ser de que, de las que. Se o artigo aqui fosse ele, então se eu fosse usar ele senhor, por exemplo, ele senhor, o artigo seria ele, certo? Só que aí eu juntaria a preposição de com o artigo ele, ficaria dele. El senhor del que estou hablando. Só para marcar. Mas nesse caso é de las. Tá? E las é opcional. De que estou hablando, de las que estou hablando. Tá? Outra coisa importante. Eu também posso usar o pronome relativo quien, né? Que são pessoas, né? As pessoas de quem falo. Só que em espanhol, diferente do português, em espanhol, pronome quien, ele pode vir, ele vai concordar no singular e no plural, tá? Então nesse caso, como é las personas, eu uso quienes. É diferente do português, é estranho, eu sei, tá? A gente usa sempre quem no português ele não varia, mas no espanhol ele varia em número, singular e plural. Então quien, singular, el senhor, né, singular, então quien, singular. No plural, las personas, né, quienes, plural, tá? Acompanhado da preposição. Então, as personas de quienes estou hablando são muito trabalhadoras. Eu sei que é difícil, né, é estranho, mas é assim que funciona. No espanhol, pronome relativo quien, ele varia singular e plural. Então, tem quien e quienes no plural, tá? Quando aquilo que eu estou me referindo estiver no plural. Nesse caso, las personas está no plural, quienes vai estar no plural. As personas de quienes estou hablando são muito trabalhadoras. Próximo exemplo. Los chicos com los que salimos agora são muito simpáticos, tá? Então, os garotos, os meninos com que saímos agora são muito simpáticos, tá? Então nós saímos com os meninos, com os garotos, tá? Então, se saímos com os garotos, então são os garotos com que saímos, tá? Então, de novo, preposição, ela repete, né? Eu não posso jogar lá fora. Com a preposição com, o artigo ele é opcional, eu posso falar los chicos com que salimos ou los chicos com los que salimos. Tudo certo, tá? E como Tico é uma pessoa, né? Se refere a uma pessoa, eu posso usar pronome quien, tá? Nesse caso, como está no plural chicos, eu vou usar quienes, tá? Então, os chicos com quienes salimos agora são muito simpáticos. Meninos com quem saímos agora. Então, repetindo, quien pode estar no singular, el senhor para quien trabajo, e quienes pode estar no plural, los chicos com quienes salimos. Para terminar, vou voltar um pouquinho no início da aula, a gente estava falando dos pronomes relativos para coisas, né? Quando essa coisa for um lugar, eu também posso substituir por outra coisa, né? Por outro pronome. Então a gente viu que quando for uma pessoa, eu posso substituir por quien, acompanhado das preposições. E quando for um lugar, eu posso substituir por donde, né, que é onde. Então, por exemplo, la casa em que vivimos agora tem um jardim muito grande. Então, a casa que vivemos agora tem um jardim muito grande. Essa mesma frase, eu posso substituir esse em que por donde, não tem problema nenhum. La casa donde vivimos agora tem um jardim muito grande. É a casa onde vivemos, tá? Mas só serve para lugar, tá? Aqui, por exemplo, el edifício donde tiene lugar el concierto es del siglo XV, tá? Tener lugar é uma expressão verbal, existe em espanhol, e significa acontecer. Então, o edifício onde acontece o concerto é do século XV.
E aqui, mesma coisa. Um edifício é um lugar, eu posso substituir por donde. Não pode ser el edifício em que, ou el edifício en el que tiene lugar el concierto, ou el edifício donde tiene lugar el concierto. Tanto faz, tá? Então, se for para lugar, eu uso donde. Tá? E o donde, ele não varia. Tá? Ele é igual, masculino, feminino, singular e plural. Tá? Ele é igual. Donde. Se las casas, seria las casas donde vivimos. Los edificios donde... Blá, 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 tá? Donde não modifica. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Uma aula mais difícil, eu sei, mais chata, tá? Mas eu vou colocar uns exercícios no final do vídeo para exercitar, para ajudar. E muito obrigado por quem assistiu até aqui. De novo, se inscreve se você não é inscrito, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta pronto.